Olá pessoal, tudo bem? A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo publicou no dia 28 de maio de 2026, semana passada, uma resolução que visa melhorar o combate e prevenção do greening, da doença greening na citricultura, né? E o que isso quer dizer? Bom, na minha opinião, essa resolução ela veio para melhorar um pouquinho a vida do citricultor, né? Considerando que antes toda planta infectada com greening deveria ser erradicada dos pomares. Então aí que vem a melhora. O que essa resolução traz, né? Então, primeiro, essa resolução ela está trazendo uma divisão de áreas dentro do estado de São Paulo consideradas de baixa incidência, ou seja, com 10% do pomar infectado, até 10% do pomar infectado, e regiões de alta incidência com mais de 10% do pomar infectado, né? O que isso na prática diz, né? Isso na prática diz que quando eu tenho até 10% de um pomar infectado, ou seja, regiões de baixa incidência, todas as plantas com sintoma do greening, elas devem ser erradicadas. Ponto. Todas. Então, regiões de baixa incidência, eu preciso que todas as plantas sejam erradicadas. Em regiões consideradas de alta incidência do greening, ou seja, regiões que a gente tem mais de 10% do pomar infectado, o que muda aqui? Muda que o governo paulista entende que nessas regiões apenas plantas até 3 anos de idade devem ser erradicadas, né? Qual é o benefício disso? O governo entende que sim, que essas plantas produtivas com mais de 3 anos de idade, elas são importantes para os produtores, elas são importantes para compor a composição final de produção do produtor. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que plantas nessas regiões de alta incidência que tenham mais de 3 anos, elas não precisam mais ser erradicadas, né? Por quê? Porque isso pode trazer um prejuízo muito grande para o produtor, né? Em termos de produtividade, pensando na composição final de produtividade. Então, o governo ele autoriza que sejam mantidas essas plantas com sintomas, desde que o controle de psilídeo seja extremamente eficaz, tá? Então, isso que muda. Então, pensando no que a gente tem na resolução do mapa, essa é a mudança mais importante. Então, a gente pode manter as plantas doentes no pomar, desde que o controle de psilídeo seja extremamente rígido. O outro ponto que essa resolução ela traz para nós é que, assim, então, como a gente precisa ter um controle extremamente rígido nessas áreas de alta incidência da doença, a gente precisa ter, para isso, um monitoramento efetivo e sistemático da presença do psilídeo na cultura, tá? Então, esse monitoramento ele tem que ser melhorado, ele tem que ser acompanhado. 2, a gente precisa ter um controle extremamente efetivo do psilídeo por parte do produtor, e aí o controle tanto da ninfa quanto do adulto de psilídeo por parte do produtor, e esse controle ele tem que ser registrado, tá? Porque em algum momento haverá fiscalização para saber se esse tipo de monitoramento e controle ele está acontecendo. E além de tudo, deve-se ter uma inspeção periódica nesse pomar. Então, o produtor tem que registrar essa inspeção periódica nesse pomar, e até o governo se compromete em fazer essa inspeção periódica nesses pomares. Outro ponto que visa essa resolução é que isso já existe, né? Mas eles reforçam muito isso, que toda empresa responsável por venda de mudas, de materiais propagativos, né, de citros, ela precisa estar cadastrada,
tá? Cadastrada nos órgãos responsáveis pela fiscalização, e todo material que sai e todo material que entra dentro do estado ou dentro de uma propriedade, ele tem que ser comunicado. Outro ponto importante é entre o transporte e locomoção de frutos, de mudas, esse transporte interestadual, né, que você faz de um estado para o outro. Então, todo fruto colhido de produção que é transportado entre estados, eles devem ser obrigatoriamente escovados, pré-limpos, para que ocorra o transporte. Alessandra, mas para que isso funcione? Isso vai funcionar para que todo resíduo de caule, de folha, seja eliminado, que tenha alguma contaminação. Por exemplo, folhas contaminadas, alguma folha que contém algum ovo, alguma ninfa de psilídeo, ela tem que ser eliminada. Então, isso evita que esses insetos sejam transportados de lugares para outros e sejam fonte de inóculo em outros estados, né? Então, é para isso que serve essa nova resolução. Porque, de fato, essa resolução ela traz de benefício, né? Então, é exatamente isso que eu tô falando para vocês, assim, essa classificação entre alta e baixa incidência, ela permite que o produtor hoje que tenham plantas em regiões de alta incidência, ela permite que o produtor que tenham plantas com mais de 3 anos, ele não fique desfalcado, porque a partir do momento que você tem que erradicar as plantas sintomáticas, né, as plantas que têm sintomas, eu acabo reduzindo o número de plantas produtivas dentro do meu pomar. Quando eu faço isso, eu diminuo minha produção. Então, essa resolução, né, ela vem exatamente para manter a produtividade e a sanidade dos produtores. Então, por isso que é bastante importante isso que o governo do estado de São Paulo tem feito, né, está fazendo aí, pensando não só no manejo fitossanitário da doença, mas também na viabilidade para os produtores, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada dessa resolução aí nova, produzida aí pelo estado de São Paulo. O outro ponto importante é que a partir do momento que eu libero, né, essas plantas de regiões de alta incidência, eu preciso estabelecer parâmetros para que eu tenha um controle efetivo, tanto de ninfa quanto de adulto, para que a propagação da doença para as plantas sadias sejam menores. Então, nesse caso, sim, o produtor vai precisar reforçar o controle tanto de adulto quanto de ninfas de psilídeo, para que a gente consiga diminuir e manter sob controle esses insetos, né? Então, é muito importante que isso realmente aconteça por parte dos produtores. E toda e qualquer aplicação, todo controle realizado dentro do pomar precisa ser registrado e precisa ter o histórico ali para que quando houver uma fiscalização, ele realmente ocorra. E aí isso pode envolver vários outros critérios, tá? Pode ser que eles exijam outros critérios. Eles podem exigir nota fiscal de produto para provar que você realmente comprou e que você realmente fez as aplicações. Então, não é só ter lá o registro se foi aplicado ou não, tá? Então, isso é muito importante deixar claro. A partir do momento que o estado de São Paulo, ele diz que, ok, eu vou deixar as plantas disponíveis, mas eu preciso ter um controle mais efetivo, pode ser que eles venham cobrar, sim, o rastreio de produtos que você compra, que você descarta, para entender se realmente aquilo que está escrito no seu histórico de aplicação é aquilo que realmente foi aplicado. Então, fica esse alerta aí para os agricultores, e acho que vai ser muito bom, acho que essa medida ela é promissora, porque ajuda tanto a defesa contra o greening, mas ele também vai ajudar a sanidade e a manutenção dos pomares junto aos produtores, né? Não reduzindo aí produtividade. Então, eu acho muito importante que isso veio aí por parte do estado de São Paulo. E vamos nessa, gente, vamos produzir, porque o Brasil é
o maior exportador de suco de laranja do mundo, né? A cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 4 é produzido no Brasil. Então, eu acho que é extremamente importante a gente manter a nossa produção de citros para que esse mercado ele continue viável por muito tempo, beleza? Obrigada, gente. Tchau, tchau.